Então, vamos, quem puder fechar os olhos, quem não se sentir à vontade, só fixa um ponto no olhar para baixo para poder se concentrar. E vamos fazer aquela respiração profunda, contando até 4, enchendo o pulmão. Segura esse pulmão cheio de ar. E solta devagar. Segura outra vez agora o pulmão vazio. E enche ele de ar mais uma vez. A gente vai fazer esse ciclo em silêncio, com calma. Então, vamos sentindo o nosso corpo apoiado na cadeira, os pés no chão, as mãos relaxadas sobre as pernas, a coluna ereta. E numa próxima respiração profunda, leve consciência para esse oxigênio que entra. Esse oxigênio entra com uma força, uma energia, que vai alinhando as células do teu corpo, tranquilizando, calmando as batidas dos corações, trazendo você aqui e agora. Imagine que no alto da tua cabeça, agora brilha uma luz intensa, uma luz branca, assim, iridescente, que brilha. E essa luz expande, ela se abre, toma conta do seu corpo todo, do espaço onde você está agora. E ela vai serenando todo esse ambiente, para que tudo colabore com o aprendizado de hoje. E agora mais relaxados, presentes. Vamos focar aqui, trazendo a consciência sem julgamento, para si mesmo, olhar para dentro, aprender um pouco mais sobre nós, a enxergarmos os nossos orgulhos, as vaidades, o egoísmo, com um olhar de acolhimento, pois estamos todos em aprendizado. Mais uma respiração profunda e no seu tempo, cada um pode abrir os olhos. Chegar aqui agora. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Tânia, minha amiga, conseguiu vir, que bom, fico feliz. Bom dia, mãe. Deu certo. Feliz, bom dia, amor. O Rubens não vem hoje, está trabalhando, né, Yara? Se ele vê depois. Bom, então vamos lá, sem mais delongas. Todo mundo assistiu o vídeo, né? Quem não estava aqui presente, assistiu aí depois, e a gente respondeu ali brevemente as 3 perguntinhas filosóficas, né? Vamos ver quem lembra. Estamos aqui fazendo o quê? O que a gente está fazendo aqui nesse rolê? Um de cada vez. Uma das perguntas é: quem sou eu? Essa é quem sou eu. E aí, o que nós estamos fazendo aqui? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Sem medo, gente, de arriscar.
Estamos aqui para evoluir como pessoas. Exatamente. Isso aí, Yara. Estamos aqui para evoluir. E quem evolui? Lembra daquele círculo? Nosso self. Nosso self. Sou eu. É esse aí que evolui. A persona. Ela até vai evoluir depois do self. Mas primeiro o self. Né? Primeiro, esse é o interior. Então, esse é o objetivo. E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. E aí, para a gente evoluir, a gente precisa olhar lá para os nossos pontos. A Bruna falou aí sobre cura. E entender aonde é que tudo começa. Né? Se a gente pegar, mas vamos imaginar aí uma folha em branco, botar um pontinho central lá. Tum. Eu venho para a vida aquela página em branco, e aí pingo lá no meio. Começo lá. Esse ponto central dentro do estudo da virtuologia, que é a raiz de todas as neuroses humanas, que é o responsável por todos os nossos traumas. E vocês vão entender no final hoje do nosso encontro aqui por quê. É o orgulho e o egoísmo. Tudo. Todos os problemas que a gente passa, todos os perrengues que a gente passa, todos os ciclos que se repetem, é por conta do orgulho e o egoísmo. Hoje a gente vai focar no orgulho, em outro momento a gente vai olhar o egoísmo, tá? Então, ele é o ponto zero aí dos transtornos. Aonde você tem um sintoma bem atual, ansiedade. Ansiedade, todo mundo sabe aí o que é ansiedade, né? Porque tá na moda. Ser ansioso, ter ansiedade, tá na moda. O ponto central da ansiedade é o orgulho. Sabe por quê? A ansiedade é o olhar no futuro. E por que a gente está vivendo lá no futuro, quando está ansioso? Porque a gente quer ter o controle das coisas. E ter controle das coisas é ser orgulhoso. Eu sou tão orgulhoso que tudo tem que acontecer como eu quero. Do meu jeito. Então eu fico ansioso. Com aquela resposta que precisa chegar para mim. Eu não confio, eu não solto. E aí eu fico ansioso. A depressão? Orgulho. E quando eu ouvi isso, eu falei, não é possível. Não, depressão não, né, gente? Suicídio, orgulho. Orgulho. Vergonha de pedir ajuda. Falta de responsabilidade de assumir que errou, sabe? Errei, não consegui. Eu conheci um caso de suicídio que o rapaz, ele não conseguiu passar no TCC, na prova final da faculdade lá. Ele repetiu. E aí ele entrou em depressão. Chegou ao suicídio no final. Por não assumir, eu errei, eu não consegui, não deu certo. Eu vou ter que fazer de novo. Orgulho. Então, olhar para o nosso orgulho hoje com verdade, e aí cada um vai fazer isso aí, tá? Porque eu sei, a nossa máscara, a nossa persona, ela fica botando uma maquiagem bonita ali pra gente falar, imagina, que isso, tô triste pra caramba, você não sabe do meu sofrimento. Imagina. O meu perrengue, eu errei feio, e assim, morro de vergonha, eu não vou contar pra ninguém. E a vergonha é o quê? Orgulho.
A timidez, essa para mim foi assim, a timidez. Tudo aquilo que é natural nosso, como a comunicação aqui, que é algo natural, né? Todo mundo fala, todo mundo se comunica no dia a dia, né? Alguns dão aula, outros não. Olha, escureceu aqui, gente. A comunicação é algo natural do ser humano. E aí não tem um montão de gente que fala, eu falar em público, ligar uma câmera. Ai, não, eu tenho vergonha. Vai ali no balcão, pede o negócio. Ai, tenho vergonha. Ela tem vergonha do quê? De ser vista, de repente, falando uma palavra errada. De repente, falando uma groselha, uma bobagem. Né? Nossa, foi bobagem. De repente, dando um apagão, assim, que acontece, né? Às vezes a gente está falando um negócio e fala, como é que era mesmo? Apaga, é normal. Acontece por outros motivos que eu vou explicar porque que a gente tem os apagões da vida. Orgulho. A timidez é, eu não quero ser vista errando. É melhor que eu fique aqui de boazinha. Ah, que fofinha, ela é tímida. É melhor que eu fique de fofinha do que, nossa, você viu? Foi lá, tremeu na base, a menina mais tremia que tudo. Então, isso acontece, assim, gente, em todas as situações. Então, teve um sintoma, é orgulho. E a gente vai olhar para isso hoje. Todo mundo imprimiu esse papelzinho aqui, que eu pedi, o mapa do orgulho, que eu mandei lá no grupo, PDF? Beleza. Lápis de cor tá na mão também? A gente vai daqui a pouco fazer o exercício. Eu só queria saber quem estava aí com papel. Tá sem, né, Rúbia? Você foi para casa da amiga, você faz depois em casa. Como diz o Rubens, eu acesso o celular particular da professora. Depois a gente faz aqui juntas. Então, primeiro vamos pensar numa coisa. Deu para entender aí o que é o orgulho. E aí, o que é a humildade? Alguém consegue me dar, assim, o que é a humildade? O que é ser humilde? É o contrário do orgulho aí, né? Alguém mais? Seria mais simples. Saber, eu acho que a gente sabe, mas conseguir traduzir isso daí, né, da alguma forma assim, é mais delicado, né, gente? Mas a humildade, eu acho que é aquilo, é quando a gente não falar só que é o contrário do orgulho, né, o que todos nós sabemos, mas é a nossa maneira de agir sem estar, né, mais na preocupação com o outro e não fazer com que o outro se sinta ofendido, magoado, né, ou de alguma forma que fira os sentimentos do próximo, né? Eu penso que é algo assim, né, a humildade em si. Conhecer as próprias fraquezas, limitações, não agir com arrogância. Reconhecer o erro, a Cida colocou ali. Eu acho que existe a humildade, ela existe uma consciência coletiva errônea, né, do que é a humildade. A gente é ensinado, ou não sei se é errônea, né, talvez, é ensinado a que a humildade é o servir, apenas o servir, de estar disposto para o outro, de se humilhar, de se diminuir diante do outro, né? Não sei. É por aí, esse é um pensamento errôneo mesmo, do coletivo, né? É isso, é por aí o caminho mesmo. Dentro da virtuologia, é o que a Lu... Alguém ia falar alguma coisa? Não? Dentro da virtuologia, é colocado principalmente o que a Lu trouxe aí logo de cara. Humildade
é o contrário do orgulho. Então, tudo que a gente olhar como definição do orgulho, o contrário daquilo é humildade. E aí, o contrário da humildade também é o amor. Então, a gente vai pensar aqui, estado de amor e caridade, estado de orgulho e egoísmo. E vamos pensar como estado. O amor é um sentimento? Vamos definir o amor. Tivemos essa conversa, né, Yara? O amor é um sentimento? Dentro do consciente coletivo, é um pensamento errôneo. O amor é um estado. Por isso que quando vem aquela máxima assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, e a gente já pensa, né? Amor e caridade. Dar a mão para o próximo. Bom dia, Lê. Bom dia. Seja bem-vindo. Já estamos um pouquinho adiantado aqui, mas depois na gravação você volta. Então, o amor é um estado. Quando eu estou no estado de amor, eu consigo amar a todos. Porque é o meu estado. Eu estou nesse movimento. E aí, o estado máximo do amor é toda a minha entrega. Então, eu entrego o meu máximo de brandura, eu entrego o meu máximo de acolhimento, porque eu estou em estado de amor. E aí eu consigo olhar o próximo, claro que não todos na mesma intensidade, mas eu olho o próximo através do meu estado. Então, eu acolho, eu compreendo, eu aceito, eu não julgo, porque eu estou no estado de amor. Agora, se eu estou no estado do orgulho, do egoísmo, eu vou julgar. Eu vou olhar o próximo e vou falar, meu filho, tá nessa situação aí, né? Mas também, e ó. E a gente está aprendendo e a gente faz isso mesmo. Aos poucos, trabalhando aí o orgulho com a neuroplasticidade, a gente vai começar a ter mais consciência para poder perceber diferente. A lei da vida é percepção, reação é igual ao fluxo que eu me encaixo. A forma como eu percebo que as coisas acontecem, eu reajo a elas. Aí tem um exemplo bem legal aqui que eu gosto, que eu aprendi lá no estudo da virtuologia. Vamos entender o seguinte aqui, ó. A pessoa passa por mim, eu tô lá sentada, tá? Aí a pessoa passa por mim e me dá um pisão no meu pé. Se eu estou numa faixa de evolução, que eu expliquei lá no primeiro encontro, numa faixa de evolução primitiva, a pessoa passa, pisa no meu pé, eu faço o quê? Levanto, vou para cima dela e falo, escuta aqui, você tá pensando o quê, seu filho da puta? Você não olha por onde você anda, não viu o meu pé? Já vou para dar uma porrada na cara dele. Certo? Primitivo. Aí eu evoluo um pouquinho mais. Só um pouquinho mais, vou para a sensação. A pessoa passa, pisa no meu pé, eu vou olhar para a cara dela e falar, caramba, hein, meu, olha por onde anda. Evolui um pouquinho mais. Aí eu vou evoluir mais um pouquinho. A pessoa passa, pisa no meu pé, eu vou olhar e falar... E vou deixar. Aí a pessoa passa de novo, pisa no meu pé outra vez, eu vou olhar para ela e falar... Nossa, acho que eu tô mal posicionada aqui, né? Deixa eu arrumar minha cadeira. Desculpa, meu pé te atrapalhou. Eu evoluo mais. E aí eu chego no ponto que a pessoa passa, pisa no meu pé e eu falo, meu Deus, você se machucou?
Ai, me perdoa. Tá doendo aí? Torceu o pé, alguma coisa? Nossa. Entendeu? Aí eu tô no estado de amor. Aí eu não me preocupo comigo, e sim com o próximo. Isso é amor e caridade. É estar nesse estado. Certo? Aí tem uma definição do orgulho que a gente precisa, assim, interiorizar ela. Ó, eu vou falar uma frase importante agora. Qual é a definição de orgulho? Orgulho é a necessidade de ter, a necessidade primitiva de ter importância para ser aceito e aprovado, para assim eu ter a sensação de sobrevivência. Lembra que eu falei sobre as necessidades humanas? Então, todo humano tem uma listinha lá, 53 necessidades. E essas necessidades estão conectadas com a faixa de evolução. Né? Quem está lá no primitivo, as necessidades que estão gritantes para ele são as necessidades de sobrevivência. E lá no nosso tronco cerebral, lá no nosso instinto animal, tem um registro de que eu só sobrevivo se eu estiver em bando. Lembra? Os animais? O animal, o leão, ele não pensa assim, ai, vou formar aqui um grupinho, que é para a gente poder se dar bem junto. A zebra não faz isso, o leão não faz isso, nenhum deles fazem isso. Os macacos, ninguém. Eles fazem por instinto, porque em bando eles sobrevivem. Só que para eu sobreviver nesse bando, eu preciso ser importante. Porque se eu não for importante, o bando me exclui. Quem é o mais importante vira líder, né? O mais forte, que corre mais rápido. Ele vira o líder. Então, esse registro, ele está lá no nosso tronco cerebral. Lá no nosso instinto animal, de que eu preciso ser importante nesse bando aqui, para eu poder sobreviver, senão eles vão me excluir. Para eu poder ser aceito e ser aprovado. Então, lá no nosso trabalho, lá no lugares de estudo que a gente frequenta, até mesmo na família, né? Eu quero chegar no almoço de domingo e quero contar, lógico que eu quero contar que eu fui o melhor, aquela semana eu arrasei. Olhem para mim, como eu estou sendo importante. Ao invés de ouvir, de oferecer o meu acolhimento, a minha escutativa, de prestar atenção no sentimento do outro, não. Eu estou preocupado em ser importante e não deixar ninguém perceber. Também tem, né, como eu falei da timidez, tem quem fica quietinho lá no canto, assim, ó. Eu não, vai que eu abro a boca aqui e falo merda, todo mundo vai rir de mim e vão fazer piada. E aí eu não falo nada, né? Então, deu para entender isso? A definição do orgulho? E aí, assim, tem 3 formas que a gente vai começar a entrar no nosso exercício aí, na folha, tá? Tem 3 formas de eu reconhecer o orgulho na minha vida, no meu dia a dia. A primeira forma é quando eu sinto que eu perco a importância. Entendeu? Eu deixo de fazer aquilo porque eu vou perder a importância. Vamos supor, de ter um relógio bonitão, assim. Se eu não estiver usando aquele relógio, cara, eu perco a minha importância, porque naquele bando é importante que eu tenha um relógio, sei lá, dourado. E aí aquela peça tem uma importância para mim.
Quando que eu ganho a importância? Então, assim, eu fico preocupado em perder aquela peça, né? Preocupado em perder aquela importância. Quando que eu ganho importância? Quando eu sei que eu vou, por exemplo, eu vou dar uma aula aqui agora para vocês, se encontra aqui, ó, e eu vou ganhar importância. Esse grupinho aqui, a partir de agora, eu sou uma pessoa mega importante para eles. E eu venho aqui com essa sensação. Se eu estivesse vindo aqui com essa sensação, de que o que eu quero é ganhar importância. E hoje nas redes sociais é muito isso, né? A pessoa quer aparecer, quer falar, quer fazer isso aqui, para quê? Para ganhar importância, para ganhar um monte de like, né? Para todo mundo estar curtindo ali a minha foto, para eu ser importante para aquele grupo. E quando eu evito uma situação, eu estou me rebaixando. Eu evito me expor para não perder aquela importância, que é o negócio da timidez e da vergonha. Eu evito, eu me rebaixo, eu me humilho, porque eu não quero perder a importância, eu não quero que vejam que eu erro. Então, são 3 reações. Lembra que eu falei? A vida acontece, a percepção, eu percebo a situação, eu vou ter que ir lá falar em público. Como que eu vou reagir? Eu posso levantar e ir tranquilo? Eu posso me enfiar embaixo da cadeira de vergonha? Né? Como que eu reajo? E a forma como eu reajo me coloca num fluxo da vida. Eu posso entrar num fluxo de abundância, num fluxo de prosperidade, num fluxo de good vibes, ou eu posso entrar num fluxo do orgulho, da ignorância, da escassez. Então, são 3. Eu perco, eu ganho, eu evito. Qual é a reação que eu estou tendo de acordo com aquele ponto? Então, quando a gente olha esse mapa, o orgulho está ali no centro, certo? O orgulho. Tudo ramifica-se do orgulho. Então, a vaidade. Como que é essa vaidade para mim? A vaidade, eu ganho importância quando eu sou vaidosa. Eu sinto, não, que eu estou perdendo a minha importância porque eu estou mostrando alguém que eu não sou. Ou eu evito a vaidade porque eu não quero nem comentário. Não quero nem que vejam. Eu conheci uma moça na faculdade que ela tinha vergonha de tirar a blusa de frio na sala de aula. Eu falei, minha filha, como assim? A gente tinha que ir no banheiro para ela tirar a blusa. Porque as pessoas iam ver a forma como ela se despia. Gente, não é uma loucura? Orgulho. Fala, Lu. Você pode repetir as 3 formas de reação, por favor? Tá. Quando eu perco a importância. Então, aí, ó, circula a palavra perder, assim, com um lápis de cor verde. Onde ela está? Não, você está escrevendo. Tá bom. Então, primeiro, Perder. eu perco a importância. Segundo, é quando eu ganho a importância. Aí o ganho, vamos circular de vermelho, para ficar mais claro. Terceiro, eu evito me rebaixar. Na verdade, é assim, eu evito perder a importância, que vai me dar o sentimento de rebaixar, né? Eu evito perder a importância. Então, eu me rebaixo para não perder essa importância. Eu me coloco no lugar de coitadinho, que é para eu não perder a importância. O verde é 1, né? Não, o vermelho que é 1, né? Eu coloquei assim, o verde eu perco, que é o primeiro. O segundo eu ganho, que é o vermelho. Tá. E o terceiro eu evito, é o amarelo. Tá, ok. Então, o que eu perco, o que eu ganho, o que eu evito.
Já estou em casa. Pronto, já está dando para fazer as anotações. Obrigada. Achou? Beleza. Então, assim, vamos olhar aí o mapinha. O orgulho está lá no centro. A gente não vai fazer esse exercício completo aqui. Ai, obrigada, amor. Olha só, por isso que eu casei com você, pessoa inteligente, proativa. Te amo, viu? Então, a gente tem o orgulho aí no centro e a gente tem todas as ramificações. Vocês vão fazer essa análise, gente, eu vou explicar uns 2 aqui, 3 de exemplo, e depois vocês vão fazer no tempo de vocês aí, sozinhos, tentando se compreender mesmo, olhando para dentro, sabe? Não se preocupe se está certo ou está errado do jeito que eu compreendi, é como você sente, presta muito mais atenção no seu sentimento. E depois, lá no grupo, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode perguntar, fica à vontade, aí eu vou respondendo à medida do possível, né? Mas vamos olhar alguns aí, ó. Eu marquei aqui para mim. A preguiça. Tá lá embaixo. Eu sinto que se eu for preguiçosa, eu vou perder a minha importância. Se eu ficar só na vida boa, se eu quiser, ai, nossa, que preguiça, eu perco a minha importância. Importante para mim é alguém que está fazendo, criando, estudando, trabalhando, e lava, passa, cozinha, arruma, vai, volta, busca filho na escola, né? Dá conta de estudar, de trabalhar. Nossa Senhora, sabe aquela imagem da mulher que está fritando o bife, atendendo o telefone, com o pé balançando o carrinho? Se eu pegar, sentar no sofá e botar meu pezinho para cima, folgada do caramba, preguiçosa, né? Perdi a minha importância. Olha onde está o orgulho. Eu não me permito descansar, porque eu vou perder a minha importância. Isso é um exemplo. Estou dando os meus exemplos aqui para vocês. E aí depois vocês vão fazer aí com calma, porque para você, você pode olhar e falar, tá louca, né? Para você pode não fazer sentido, para mim fez. Quando eu ganho, vaidade. Ah, se eu vou num lugar que eu sei que eu quero aparecer naquele lugar, o que eu faço? Salto alto, roupa caprichada, batonzão vermelho, cabelo escovado, né? A vaidade vai lá em cima, e agora eu vou ganhar importância, porque eu vou chegar, vão olhar para mim e vão falar, que mulher empoderada. Eu estou querendo ganhar importância. Ai, Dani, é errado, então, eu me arrumar, querer me sentir bonita? Não. Uma coisa é você querer simplesmente estar bem. Eu estou bem assim, eu me visto assim. Outra coisa é você fantasiar a sua persona de algo que você não é, só para você ter importância. E a gente ouve muito isso aí nas redes sociais, né? Bota o colar do lado, penteia o cabelo para trás, faz o coque, não sei o que, não sei das quantas. Para poder ter importância. Aí vai falar, tá errado? Olha, dependendo do seu trabalho, do público que você quer atrair, não vai estar errado, porque você está sendo coerente, o teu lado profissional, para poder conduzir aquelas pessoas, você precisa estar assim. É uma questão, e eu expliquei isso lá na aula passada, que depende. Se eu estou agindo de acordo com o meu self, eu visto uma personalidade. É um personagem, né? Eu sei que eu estou ali naquele personagem naquele momento. Agora, se eu estou agindo de acordo com o externo, para poder agradar o outro e para poder ser importante para o outro, aí isso é orgulho. Entendeu a diferença? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu trabalho a favor do meu self e não do externo. Próximo exemplo aqui, lá em cima, a vergonha. A vergonha é o que eu evito. Então, a vergonha me faz evitar certas situações. Eu tenho vergonha de falar com
pessoas que são ricas. Nossa, porque a pessoa vai ver que eu não sou rica. Eu tenho vergonha. Nossa, falar com alguém que tem muito dinheiro, gente, que vergonha. Não. Então, eu evito. Evito lugares, evito situações, porque eu não quero estar com essas pessoas. O meu orgulho não deixa. E aí, já que a gente falou de pessoas ricas, quem são os orgulhosos aí? Quem é mais orgulhoso, gente, o rico ou o pobre? Alexandre, Eu você penso filme que é dele, o pobre, ou os dois, cada um de uma forma. Um tem muito orgulho por ter e o outro tem orgulho por não ter. E acaba misturando com inveja, querer ter. Eu acho que o pobre é muito mais orgulhoso. O pobre realmente Eu, pode ser muito mais orgulhoso. Muito mais. Muito mais. Fala, Cá. eu acho que o orgulho faz, muitas vezes, né, a gente se coloca no estado de vítima, né, por conta desse orgulho. A gente não quer se inferiorizar, né? Se está na frente do rico, a gente se põe naquele estado de, é que eu sou pobre, eu não posso. Né? Então, se tem alguém que está acima da gente, a gente sempre põe uma condição, né? Nos colocando no estado de vítima para justificar a situação que estamos, e não assumimos que, né, é a nossa situação atual, né? De ter, quando a gente fala de ter o orgulho, de estar na situação de aceitar a posição, o orgulho que a gente fala, o orgulho bom, não o orgulho ruim, que fere, que nos Ah, faz, às vezes, foi muito bom isso aí, orgulho bom. Vamos falar desse orgulho bom daqui a pouco. porque tem o orgulho não é de todo ruim, né? Ele tem um orgulho bom. A gente tem orgulho dos nossos filhos pelo que eles são, ter orgulho dos pais, do que eles foram para nós, ter orgulho de nós mesmos por tudo aquilo que conquistamos, pela forma por termos a família, tudo que temos em casa. Então, é um orgulho bom, não é um orgulho ruim. Mas o que eu vejo, assim, muitas vezes, quando está falando de pobre e rico, né? A gente acho que está muito no estado de vítima, né? Se põe no estado de vítima de toda a situação. Aí começa, se for começar a desenrolar, vai falar porque meus pais foram assim, é porque a minha vida foi desse jeito, porque eu não fiz estudos. Até aproveitando, não sei se posso aqui, eu passei por uma experiência essa semana, só contar a historinha rápida aqui. Que eu fui no restaurante buscar marmita, e aí depois, quando eu estava saindo, veio uma pessoa, morador de rua, né? A gente chama ele de noia. E aí ele veio pedir para eu comprar marmita, né? E às vezes a gente sabe que a pessoa está querendo mais é para vender, para comprar droga, do que para se alimentar mesmo. Mas ele veio muito, assim, com muita agressividade no sentido, sem ter educação, sem ter um pouco de paciência de ouvir. Aí eu estava com pressa, eu falei, amigo, mas agora você pedindo, agora eu estou saindo. Se tivesse pedido antes, aí ele começou e ele veio, e o estacionamento em frente ao restaurante era o dono. Eu fui para o estacionamento, falei, se eu tivesse pedido antes, eu podia até ter comprado, agora não dá, eu estou com pressa. E fui saindo. E aí ele veio em cima, aí o dono do restaurante veio e começou a pedir para ele sair do estacionamento, que era privado ali, que era particular. Aí ele falou, tá bom, e ele era negro, né? Aí ele começou a falar, só porque eu não sou branco e não tenho olhos verdes, então eu não posso, comecei o que, começou assim, opa, peraí, né? Porque ele tinha falado que uma coisa que eu não tinha dito. Aí eu falei, não, ninguém está sendo racista com você, ninguém está sendo preconceituoso, a gente só está exigindo que você tenha educação e respeito. Né? Então, ali eu analisei que as pessoas, às vezes, elas mesmas são racistas, né? São preconceituosas com a situação que estão e se coloca sempre no estado de vítima. Como se por ela ser negra, então, a gente não pode responder nada, não pode falar nada, tudo que pede tem que dar, porque se você não dá, você está sendo um racista que não está dando porque ela é negra. Então, quem está sendo racista nesse momento? Nós ou a pessoa que está se colocando naquela posição? Né, que está aceitando aquela situação que ela está, mas sendo no estado de vítima, né? E não encarando a realidade como elas são. Né? Entendendo, aceitando que ela não tá, ela está sendo intransigente com o que está querendo. E aí, quando alguém se põe no contrário, é porque eu sou negro. Bom, então, calma lá, quem está sendo racista agora, o preconceituoso, é a pessoa que está na situação e está se colocando no estado de vítima. Por isso que eu falo que o orgulho faz isso, né?
o orgulho que a pessoa se põe no estado de vítima. Então, era isso que eu Também. queria contribuir. Desculpa se Foi, interromper. obrigada pela sua contribuição. Foi aí uma situação que acontece, né? A gente passa. E aí é legal da gente estar estudando aqui, estar compreendendo as faixas de evolução aí, de acordo com o nosso neural, né, com o nosso cérebro, para que quando aconteça esse tipo de situação, que aí a gente está olhando para o externo, né, como foi aí a condição do outro, a gente saiba identificar a faixa que ele está, que o outro está, e saber por que ele está reagindo daquele jeito. Porque quando as nossas necessidades são roubadas, hoje todos nós estamos aqui com as nossas necessidades primitivas atendidas. Está todo mundo de barriguinha cheia, vestido, seguro, né? Todo mundo confortável, pertencendo a um grupo, se sentindo amado, ok. Mas, se entrar alguém na nossa casa e bater no nosso filho, nós vamos virar bicho e vamos bater também. E se tiver como, se a pessoa tem uma arma em casa para se defender, ela vai matar sim. Porque a gente cai lá no nosso primitivo. A nossa necessidade foi roubada, nos foi tirada. Então, esse olhar agora, aprendendo o que é orgulho, vai começar a mudar. E aprendendo sobre as faixas e os níveis das pessoas, começa a mudar. Porque eu começo a olhar o outro e falar, opa, é onde ele está. Ele foi roubado. Tem coisas aí que não estão sendo atendidas. Talvez não seja uma responsabilidade minha atender. Ou eu posso fazer alguma coisa. Aí tem que ver se está dentro de onde o meu braço alcança, porque ninguém é salvador do mundo aqui ainda, né? Não chegamos lá. Mas é isso aí, por aí o caminho. Mas vamos voltar aqui que, ó, eu prometi que eu ia tentar ficar em 1 hora, gente, né? Então, eu vou tentar, mas eu acho que hoje vai passar um pouquinho, tudo bem, vocês? Se passar um bocadinho. Então, percebam aí nesse mapa que, por exemplo, ali a arrogância, que está do lado da vergonha, ela começa a se destrinchar, né? Então, o ser que é arrogante, ele pode subir para a inveja. E a inveja, ela pode caminhar para eu destruir o objeto invejado, destruir o objeto ou destruir o possuidor. Porque a inveja, ela se ramifica ali, né? Ou eu posso só ir para o desprezo do invejoso. Então, eu tenho inveja desse óculos lindo da Lu. Ó, lindo o óculos que a Luciola usa, eu acho o máximo, branco assim, clarinho. Lindo o óculos da Lu. Eu posso me inspirar e falar, ai, legal, será que vai ficar bom em mim? E eu posso ir lá na loja e provar e comprar um igual. Beleza? Tudo bem. Não, me inspirei na Lu. Ou eu posso querer ir lá e usurpar o óculos da Lu. Ah, não. Esse óculos é meu. Eu vou lá e quero destruir o objeto que ela tem. Dou um jeitinho dele cair no chão, né? Passo e ó, pum, ai, quebrou. Né? Destruo o objeto dela. Ou eu posso querer destruir a Lu. Começo aqui assim, nossa, Lu, você não acha que esse óculos te deixou mais velha? Ah, eu acho que não combinou com você. Não ficou bom, não, viu? Ah, se você comprava outro. Credo, amiga, coisa feia. Eu destruo ela porque eu tô com inveja do óculos dela. E aí vocês vão andar aí, vão percorrer esse mapinha, olhando as situações, né? Vendo aonde que isso ressoa em você, como ressoa em você, né? Ah, eu perco, eu ganho, eu evito, não nada. Não nada aqui. Para mim não fede nem cheira, isso aqui já passou ok também, tá certo, né? Para que a gente comece esse trabalho aí de autoconhecimento, tá bom? Então, depois vocês vão fazer esse exercício aí com calma. E aí, o Clay falou uma coisa bem importante, que é que existe orgulho bom. Todo mundo concorda aí que existe orgulho bom?
Existe, Lu? De acordo com a virtologia, não existe orgulho bom. Quando eu digo assim, isso me pegou no meu fígado, quem me conhece aqui sabe, né? Rubens entrou na faculdade aí há pouco tempo. E isso pegou, peraí, amor, já abro para você falar, tá? E isso pegou no meu fígado. Porque eu dizia, que orgulho, olha só, meu filho entrou na faculdade. Gente, coisa mais linda na USP. Quando eu ajo assim, eu estou dizendo, sabe o quê? No meu inconsciente, que eu provi, eu dei a ele toda a condição como mãe para que ele estudasse e entrasse na faculdade. Olha como eu sou uma mãe boa. Olha o filho que eu fiz. Olha. É o meu orgulho gritando. Sabe como que a gente corrige isso? Gratidão. Sou grata, meu Deus, por ter tido a possibilidade. Nossa, meu filho conseguiu, parabéns para ele. Como eu sou feliz por ele ter conseguido. E como eu sou grata por ter tido a oportunidade e por ter sido um instrumento. Percebeu a diferença? Aí eu tenho orgulho da minha profissão, que eu sou aqui a enfermeira top das galáxias, que eu atendo todo mundo. Tá vendo todo mundo aqui bem cuidadinho? Eu que fiz. Estudo pra caramba. Dou plantão 50 vezes por dia, não durmo, me mato, me esfolo. Que eu sou o máximo. Tá fazendo mais que a sua obrigação, né, bem? O trabalho tem que ser isso aí, bem feito. E gratidão, meu Deus, que eu tenho saúde, né, vida, olha, tô nesse movimento. Mas fala aí, Douglas, você primeiro da fila. Eu acho que a ideia não é orgulho bom, né? É substituir ele pelo contrário, que é o amor, né? A gente começar a entender que não existe orgulho bom, né? Existe, do outro lado, o amor, como lidar com essa situação que a gente detectou do orgulho dentro da virtologia. Essa que é a ideia, né? De uma forma, olhar o orgulho de uma forma virtuosa. Então, eu deixo de agir por conta do meu umbigo, e sim porque eu estou em estado de amor. E aí, em estado de amor, eu sou grata. Fala, Cá. Entendeu? Oi. Não, eu só queria dizer assim, eu não sou orgulhoso, mas já que você não concordou comigo, eu não vou mais fazer esse curso, não. Não, mas eu entendi sim, Dani, brincadeiras, tá? Eu entendi, né, talvez, mas mesmo assim, eu entendi, mas ainda não estou totalmente convencido. Porque quando eu falo no orgulho bom, assim, eu não falo no sentido, né, só até, né, corrigindo um pouco mais. Não no sentido da gente sair falando, né, mostrando como se aquilo fosse um troféu, né, alguma coisa assim, mas de sentimento próprio, né, de falar assim, porque eu falo assim, que eu tenho orgulho do meu filho, né, do quanto ele é inteligente, e você está certa, realmente, a questão da gratidão, né, às vezes a gente trocar realmente a palavra orgulho, porque às vezes isso daí também pode nos mover para um lado que não é bom, e falar, nossa, como eu sou grato a Deus por ter conseguido dar condições realmente para ele poder estudar, poder aprender, né, agradecer a Deus, ter orgulho por aquilo que nós conquistamos, né, por ter nos provido, né, tudo que nós precisamos para chegar onde estamos, né, na situação que estamos, na compreensão que estamos. Tá certíssimo, né? Às vezes é a maneira como a gente coloca, né? Às vezes são palavras que a gente usa É o que a gente e falou acaba ali. levando por um lado que não é legal, mas não era essa a intenção nossa Não, mesmo. imagina. Mas é o que a gente falou ali com a Bruna, numa outra questão, de que o consciente coletivo, a gente tem uma compreensão errônea das coisas, do sentimento, o próprio amor. A gente achar que o amor é um sentimento. Quando eu digo eu te amo, esse eu te amo, ele está falando muito mais sobre o meu desejo sobre aquela pessoa e as minhas expectativas sobre aquela pessoa do que realmente sobre amor. Então, o próprio amor, a gente já tem um pensamento sobre ele de maneira errônea.
né? Quando a gente fala do amor num estado, você consegue compreender a sua capacidade de amar a qualquer um, de uma forma universal. Então, tudo bem, cara, é assim, essa questão do orgulho bom, por mais que eu falo agora, né, que não existe, e eu vou passar para vocês um texto, gente, que vai fazer parte aí do nosso exercício. Então, é um texto sobre o orgulho, sobre a humildade, que eu vou já explicar como vai ser a atividade agora, e aí vocês vão poder esmiuçar melhor e compreender melhor essa questão do orgulho, da humildade, do amor. Vai ficar bem mais claro a partir daí, tá bem? Bom, deixa eu ver se eu estou esquecendo aqui alguma coisa antes de entrar no exercício. Tá, algo muito importante, que ontem eu ia numa conversa com o Douglas, eu falei assim, eu ia começar a explicar, eu falei, não, isso faz parte da aula de amanhã a gente conversa sobre isso. Que é o seguinte, olha o que o orgulho faz com a gente. O orgulho, ele é o responsável por nos roubar, nos tirar ali, quando a gente dá aquele passinho a mais, sabe? A gente cresce, sente que cresceu um pouquinho, sabe? Eu sinto que eu cresci um pouquinho ali, e poxa, já estou numa faixa aqui de consciência parcial, né? Faixa da consciência parcial, lembrando, eu já sei que é errado, mas eu ainda faço. Mas eu já sei que é errado. Então, eu fico tentando melhorar. Então, eu estou nessa faixa de evolução, de consciência parcial. E aí, eu vou num lugar, num ambiente, numa festa, a gente estava falando no exemplo de ontem, e aí eu chego naquela festa, ou vamos pensar também no nosso trabalho, que a gente encontra pessoas difíceis, né, de conviver. E aí eu chego lá e tem pessoas difíceis. Reunião de família acontece também, viu? No Natal, na Páscoa, acontece. Só que, ao invés de eu conseguir, no meu estado de amor, observar e acolher e entender que aquela outra pessoa está crescendo, o meu orgulho me rouba e eu entro no julgamento e eu entro num nível, às vezes, até abaixo do que aquela pessoa, me rebaixo, lembra? Não me coloco, não me posiciono. Sabe quando você está numa situação assim, de uma reunião, e isso pode acontecer em qualquer lugar, gente, família, trabalho, férias, qualquer lugar. E aí a pessoa fala uma asneira, ou ela se coloca de uma forma tão primitiva, tão grosseira, que meio que te dá um apagão. E aí você não responde nada e fica assim. Aí depois que passa a situação, você fala, meu Deus, por que eu não falei? Fui lá e me impus. E falei, não, amigo, não é assim não. Baixa tua bola aí. Por que eu não pensei isso na hora? Ou por que eu não dei um exemplo? E aí você entra nisso. Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Quem já não passou por essa situação aí? Eu já passei várias vezes em vários lugares diferentes. Em festa, eu vi o Douglas esses dias aí passando com uma questão de um parceiro lá de trabalho também. Cara, primitivaço. E aí, difícil conviver, né, amor? Uma pessoa assim. Difícil desenvolver um trabalho. Meu Deus, o cara primitivo está conseguindo bloquear o meu trabalho. Eu não estou conseguindo me desenvolver por conta disso. Gente, o tamanho, isso é uma agressão para nós. E aí, lá dentro de sistemas humanizados, quando a gente olha para o corporativo, que tem esse trabalho, está sendo uma violência, colocado na NR1 aí, não sei se todo mundo participa já sabe o que é essa lei nova do direito do trabalho, é colocado como uma agressão. O ambiente, quando compartilhado com essas situações, o ambiente se torna um ambiente onde há risco psicossocial.
E o tamanho dessa agressão, ela é medida de acordo com o espaço de estágio de evolução. Se eu estou com uma pessoa ali que está no primitivo, e eu já estou lá em cima, numa consciência parcial, o tamanho dessa distância entre eu e ela vai ser o tamanho da força da agressão. Ela, a pessoa que está no primitivo, o ambiente, vamos falar do ambiente porque muda o clima, né? O clima que está no primitivo e as pessoas que estão ali envolvidas também se sentem agredidos com a minha presença superior. Então, aí há a necessidade de ser trabalhado o orgulho para que a gente consiga trabalhar a nossa igualdade. O orgulho, ele não nos permite uma série de coisas. Ele não permite que a gente trabalhe a nossa igualdade. Ele não permite que a gente trabalhe a aceitação. Eu não aceito as coisas como elas são porque eu sou orgulhoso. Eu não perdoo porque eu sou orgulhoso. Porque perdoar é aceitar como foi, perdoar de coração, né? Assumir a responsabilidade, se for o caso, para não ficar o peso da culpa. O que é a culpa? É a falta de responsabilidade. Então, o orgulho, ele não me deixa praticar todas as outras virtudes, por isso que ele vem primeiro aqui no nosso grupo de estudo. Se vocês olharem lá no cronograma que eu fiz, que eu coloquei lá, e por que eu falei que, depois desse mês não vai entrar mais ninguém? Porque a pessoa não vai conseguir desenvolver a aceitação se ela não tiver desenvolvido primeiro a humildade. Ela não vai conseguir trabalhar o perdão e perdoar se primeiro ela não for humilde. Né? Tem uns perdão que é doído demais, tem uns que a gente consegue mais fácil, mas tem outros que ficam lá dentro. Enquanto eu não trabalhar humildade, aceitação e responsabilidade, não vai. Aceitação, desculpa, não vai. Entende? E aí o orgulho nos impede, sabe do quê? De ter sucesso. Ele impede a gente de prosperar. Porque eu deixo de assumir as coisas, responsabilidade, e de me impor até como um bom profissional, como um bom empregado, de ir lá falar com o meu chefe e falar, não, pô, chefe, olha aí, estou fazendo isso. Ah, não, tem vergonha. Ah, não, e se eu falar isso para o meu chefe e ele mostrar tudo aquilo que eu não fiz, eu vou me sentir pior. Vou nada. E se eu chegar para esse cliente com uma super proposta, um cliente novo aí, e ele, vou nada. Esse meu assistente está super proativo, né? Tá o cronograma aí. Eu acho que está embaçado para mim. Mas dá para ver. Agora ficou pequenininho demais. Mas depois eu coloco lá no grupo também de novo, para quem entrou depois, né? Dá para a gente ver aí o cronograma das virtudes que a gente vai trabalhar. Então, é por isso que a gente chega aqui, olhando primeiro para o orgulho, e que a gente vai trabalhar esse mês de maio. Quero ver todo mundo aí com esse aprendizado grandioso, né? E aí tem uma piadinha da vida para a gente fechar e eu ir para a parte das atividades, que é o seguinte: o orgulho, como eu expliquei, ele é a necessidade primitiva de ter importância, né? Só que ter importância não tem importância nenhuma para a evolução humana. Eu estou aqui para evoluir e eu não preciso ser importante para isso. Não tem importância nenhuma. E aí percebam, as pessoas que vocês gostam de ter por perto, não é bem mais legal aquelas pessoas que não estão nem aí para ter importância? Que são simples, que senta ali, bate um papo sobre qualquer coisa, que brinca, que se expõe, conta piada, passa vergonha mesmo. Ela passa vergonha junto com você, fala, vamos lá, passar vergonha junto, né?
essas são as melhores. As pessoas que são importantes, a gente nem quer estar do lado deles. Eu vou lá nada. Vou lá nada. Deixa essa pessoa lá ser importante sozinha. Não é? Então, é muito doido isso, e tomem cuidado com a pegadinha, gente, da simplicidade, né? Eu fui citar agora a pessoa simples, tomem cuidado com essa pegadinha. Porque quando a gente fala assim, ó, eu sou simples, eu gosto mesmo de comer arroz com feijão. Mentira. Mentira. Orgulhoso. Sempre que a gente anuncia a simplicidade, é orgulhoso. É orgulho. Ai, não ligo para roupa de marca, essas coisas aí, que bobagem. Ligo não. Tá, anunciou orgulho. Não. Ai, não, eu gosto de tudo bem arrumado, tudo bem organizado, no lugar, esse é meu jeito, quem quiser que me aceite. Orgulho. Você pode ser organizada, bem arrumada, nananá? Pode. Você pode gostar de comer arroz com feijão? Pode. Você pode. O erro é anunciar. O erro é querer ser importante porque é simples. Olha que louco. Ser importante não tem importância nenhuma. Apaga isso da mente. Não quero mais ser importante. E nós vamos trabalhar isso agora. Eu vou compartilhar com vocês como é que vai ser a nossa atividade. Cadê meu mouse sumiu? Não é possível. Espera. Pode falar, Bruna, enquanto eu acho meu mouse aqui. Ô, Dani, e aí essa questão tem muito a ver com se sentir pertencente, né? Essa anunciação, né? Sim, Para ter uma aceitação do outro, para fazer parte de uma mesma caixa, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Entendi. Eu quero ser aceito porque eu sou simples, né? Eu quero ser importante por ser simples. Aí todo mundo gosta de estar lá comigo porque, eu sou simples, né? Então as pessoas, entendeu? E aí fica um validando o outro, né? Eu também. Pois é. Também, né? Também gosto de arroz e feijão. Entendi. Pois é. Ó, então vamos lá. Eu ia compartilhar uma telinha aqui, mas o meu mouse parou de funcionar de novo, amor. Não é a pilha, não é possível, gente. Mas eu vou falar, então, e depois eu coloco lá no grupo, tá bem? Gente, o exercício vai funcionar assim. Nós vamos praticar a neuroplasticidade. Então, é mão na massa mesmo. Não é só vir aqui e ouvir o que eu falei, não. A gente vai estudar, né? É trabalhoso, tá? Já estão avisados. Quem não quiser trabalhar, estudar, aí nem fica. Eu vou entender. Se falar para mim, não tem problema nenhum. Cada um tem seu tempo, tá? Mas é trabalhoso mesmo. Então, como que a gente vai começar? Hoje, eu quero que vocês prestem atenção nesse mapa, tirem um tempinho aí com calma, faz um por um, olha, pensa direitinho o que... Beijos, Tânia, vai lá, amiga, entendo, depois você pega na gravação. Sente direitinho no coração, com tranquilidade, né? Baixa aí as suas barreiras, baixa o teu orgulho e olha com humildade para as pataquadas da vida, assumindo mesmo. Ok, fiz isso. Eu vou deixar um texto, um PDF lá no grupo. Vocês vão ler esse texto com atenção, ler para entender mesmo, né? Olha, eu indico até o método Robinson, que é o método que a professora Lúcia Helena me ensinou. A cada parágrafo que você lê, você grifa a ideia central do parágrafo, anota do lado ali qual é 2 ou 3 palavrinhas que te remete àquela ideia central, tá? Acabei de ler o texto completo, eu vou, pelas palavras que eu coloquei do lado ali, fazer um resumo. Sem me preocupar com ponto, vírgula, nada disso, acentuação, eu vou fazer um resumo assim, ó, pau no gato, sabe? Peguei um negócio e pá. Eu expliquei no encontro passado sobre a forma como a gente aprende, né? O nosso aprendizado funciona melhor.
Então, hoje é isso. Amanhã, eu vou passar para vocês também uma folhinha, essa aqui, ó, que eu imprimi, mas eu vou mandar lá o PDF, e eu sugiro que imprima e coloque lá na porta da geladeira, no mural. Essa aqui é a afirmação da humildade. Isso a gente vai fazer pelo menos 21 dias. Nós vamos ter um prazo maior aí até o nosso próximo encontro, eu acho que está dando mais de 30 dias. Mas, pelo menos 21 dias. Todo dia você vai copiar essa afirmação no caderno. Todo dia? Todo dia. Ah, hoje eu falhei, amanhã você faz, mas aí você vai marcando humildade, 1/21, 2/21. Então, pulei um dia, no outro dia você volta ali, né? Fiz o 203, volta, até você ter feito 21 vezes. É o mínimo para o cérebro conseguir registrar, o mínimo. Aí quer dizer, então, que quando acabar esse mês eu vou ser humilde? Não. Por quê? Porque a vida é movimento. Só que vai aumentar o seu grau de percepção. E aí, quando acontecer, você vai falar, meu orgulho pegou aqui. E aí você vai voltar, vai refletir, vai ter os exercícios de reflexão. Aí vai ser você por você mesma. Não precisa mais ter uma condução. Mas quando acabar, o seu nível de percepção vai estar outro. A gente vai ter uma conversa aqui depois, vocês vão falar, não, me perdoa pelo meu grau de humildade quando eu comecei. Porque a percepção vai mudar. Tá, então eu vou escrever isso aqui. Gente, eu vou colocar tudo isso no grupo, viu? Estejam atentos lá. Surgiu dúvida, eu vou deixar tudo registradinho. Vai ter, para amanhã, não para hoje, uma reflexão também para ser feita. Tem 10 perguntas, 10 perguntinhas, que vocês vão responder no caderno. Tá? Vai responder amanhã no caderno as perguntinhas. Então, a partir de amanhã eu vou escrever. Eu vou responder as perguntas, vocês vão responder só amanhã. Escrever é o mês inteiro. E ponto. Essa semana é isso. A semana que vem, eu vou passar o próximo, que é para não gerar ansiedade em ninguém, para ninguém querer atropelar o samba. Eu vou compartilhar também com vocês o áudio da afirmação. O ideal é que você escreva uma vez por dia e ouça o áudio da afirmação umas 3 vezes por dia. Ouvir, é uma mulher que ela fala, essa afirmação ela fala, tá? Não aconselho, porque eu vou compartilhar o link do YouTube lá do Instituto Virtudes. Não aconselho que fiquem ouvindo os outros, porque lá tem uma playlist de todas as afirmações de todas as virtudes. Não aconselho, vou ligar o play aqui e vou ouvir tudo. Não, você está trabalhando a neuroplasticidade da humildade agora. Foca nisso. Foca. Podemos baixar o áudio, então, e mandar ele direto sem seu link? Podemos, né? Podemos Então, sim. tá bom. Depois a Melhor. gente faz isso. Eu te dou o link, você baixa aí, pode ser. Melhor assim, segura a curiosidade, né? Podemos sim, eu vou fazer isso então. Você me ajuda? Tá. Outro áudio que eu vou mandar para vocês é um áudio com a minha voz, fui eu que gravei, para vocês ouvirem à noite, na hora de dormir. Esse áudio eu gravei com a música da 7ª Sinfonia de Beethoven, que é uma música que tem um nível Hertz elevadíssimo, e que vai fazer a nossa consciência se abrir com mais facilidade. Como vocês conhecem a minha voz, é uma voz que o cérebro vai receber o comando com mais facilidade do que uma voz estranha. Se alguém aí tiver essa habilidade e quiser gravar com a própria voz, também aconselho. Em vez de, Dani, em vez de ouvir aqui o áudio que você mandou o link, posso gravar com a minha voz? Pode, vai ser ótimo, porque a sua voz o cérebro reconhece melhor ainda, como voz de comando, tá bom? Mas eu vou compartilhar tudo isso com vocês lá e vou explicando os exercícios. Só prestem bastante atenção no grupo, tá bem? Para não se perder.
Quem tem criança, eu perguntei lá quem tem criança, né? Eu vou mandar, não vou pôr no grupo para não tumultuar, porque não é todo mundo. Então, eu vou mandar individualmente o exercício com as crianças, que vem desse livro aqui, ó. Trabalhar a virtude com a criança de 9 a 14 anos, com a criança mais leve, porque o cérebro dela ainda está molinho, os neurônios ainda estão ali se formando, né? Se conectando e tal. Então, vai ser melhor. E quando a família está trabalhando a virtude, fica muito mais fácil trabalhar a criança. Porque se a gente trabalhar só a criança, por exemplo, aqui, ó, sei que tem evangelizadoras como eu. Se a gente leva essa atividade para a evangelização, o ideal é que a gente também leve para a escola de pais. Porque a criança trabalha a virtude, e aí chega em casa, ela tem um ambiente oferecendo risco psicossocial para ela. Ele é humilde. Aí os pais, os irmãos, tiram sarro, joga ele para baixo com o exercício que ele está fazendo, com a brincadeira, vai ser em tom de brincadeira, vai ser atividade. Eu, inclusive, fiz aqui para a Débora, que a gente vai começar, eu vou explicar, tem a historinha, e tem assim, ó, vendo? Vai ter uma historinha para contar, e aí tem uma atividade, são 20 atividades para fazer uma por dia. Aí eu imprimi, recortei o papelzinho, coloquei numa latinha, para que ela toda manhã escolha qual vai ser que ela vai fazer. Bem a atividade da Evan, sabe, Lu? Para que ela escolha qual que ela vai fazer. Por exemplo, a que eu peguei aqui, ó. Ser gentil com todos. Trate todas as pessoas da mesma maneira, seja amigo ou desconhecido. E aí a família vai fazer junto com ela, né? E no final do dia a gente vai conversar a respeito. E aí, você conseguiu? Como foi para você? Eu fiz. Com quem você fez? Você percebeu? Para ancorar o aprendizado. Precisa fazer assim na latinha? Não, não precisa. Você pode também só pegar ali o papel e ler, né? Mas é que criança gosta de que, se der o tom de brincadeira, o negócio fica melhor, né? Aí eu vou compartilhar individualmente com quem me respondeu lá que tem criança. Aí eu vou mandar, tá bom? Porque aí com as crianças a gente faz assim. Lúcia, você estava com a mão levantadinha. Você tem alguma pergunta, amor? Eu tinha, mas eu esperei que nesse final você já esclareceu, porque eu ia te perguntar assim, eu tenho um bocado de sobrinhos netos, mas com eles eu não convivo todo dia, então o exercício vai deixar de fununciar, pode deixar. Obrigada. É isso aí, é isso aí. Quem mais? Tá todo mundo tranquilo, entenderam os exercícios? Tudo bem? Olha, eu vou dar uma sugestão até para fluir melhor, eu acho, que o nosso estudo. Não sei se todos também concordam com isso, mas eu acho que a Dani deveria fechar o grupo do WhatsApp para ela somente mandar mensagens, mandar os áudios e todo mundo ter acesso, porque se o grupo ficar aberto, todo mundo começar a perguntar no grupo, que é natural fazermos isso, a hora que a gente vê, a gente responde ali mesmo, vai acabar atrapalhando o fluxo. Então, Dani, eu sugiro que feche o grupo, mande tudo lá certinho, e aí deixa disponível quem tiver dúvida, talvez no privado, tá? Essa é uma sugestão, não sei se todos aceitam isso. Eu ia dizer exatamente isso, porque se for pergunta que 2 ou 3 pessoas façam, ela responde no grupo, para as pessoas lerem. Só a Dani, porque aí fica realmente um grupo bem orientado, porque é um grupo que não vai ter bom dia, boa tarde, boa noite, que não precisa. Não carece. Somos todos, não carece mesmo, e fica muito mais fácil. E aquilo que seja mais importante, fixar. Aquilo que não possa ser abandonado, ser fixado mesmo ali por 3 dias, 4, 7. Facilita muito, porque a gente tem tanto grupo e a gente precisa ter uma certa disciplina para tudo, Verdade. né? Verdade, gente, eu concordo. Valeu, Douglas. Tá certo, eu vou fazer assim, então, tá bem? Aí, talvez, em algum momento específico, um dia, eu abro
né, para a gente conversar ali, talvez no final da semana, para saber como é que está indo, compartilhar um pouquinho, e depois fecho de novo. Ficamos combinados assim, tá bom? Gente, gratidão enorme por vocês estarem aqui. Para mim é muito importante a presença de cada um. Estamos juntos crescendo e é uma contribuição para mim. Cida, pôr no pendrive também eu posso até colocar, mas eu sei que não são todas as pessoas que têm facilidade de acessar, buscar, encontrar. Eu vou colocar, mas é melhor ficar por ali também, né? Um domingo maravilhoso para vocês. Bom finalzinho de feriado. Beijo grande. Até semana que vem. Beijo, Dani. Obrigada. Obrigado. Beijo, Ale. Beijo, Yara. Valeu, valeu. A alegria de estar com você.